começar com o Cássio. Cássio, o que é que tem acontecido com o Flamengo? Isso seria por conta ainda da rotina de jogos do ano passado? O que é que levou a essa situação aí do Felipe Luiz, que nesse exato momento tem sido muito questionado aí por parte da torcida? Denis, eu acredito que o diagnóstico que a gente pode dar de primeira vista, assim, nesse início da temporada, é realmente uma desconcentração do time de forma mental. Você vê diversos jogos que o Flamengo entra de salto alto ou entra com folga demais, como até foi o jogo de ontem na situação do gol do Rossi, que, assim, que ele entrega o gol na mão, no pé do atleta do Lanús. Então isso vem acontecendo de forma recorrente no meio dessa temporada. Aí você soma-se a isso essa parte tática que não está evoluída por conta do início da temporada, que você tem as questões ainda da engrenagem, que apesar de não ter perdido grandes jogadores, mas não tem jogadores em grandes formas, em grandes fases, isso afeta também o funcionamento do time, como é que ele vai atacar. E o Flamengo vem sofrendo isso. Só que eu vi muito torcedor do Flamengo, por exemplo, nesse início de temporada, falando, nossa, já vai ser igual 2023, que 2023 foi aquilo, não ganhou nada, não sei o que. Eu tenho um recado para a torcida do Flamengo que já é pior que 2023, já é pior que o começo de 2023. Porque se você pega 2023, você tinha troca de treinador, você tinha a saída de jogadores importantes do elenco, como o próprio João Gomes, que saiu para a Europa, e nesse você tem o quê exatamente para justificar? Você tem a manutenção de um treinador que quis renovar e brigou muito para renovar, ficou uma novela assim, enorme para poder renovar. E aí você tem a saída de só jogadores sub, nenhum jogador da equipe titular de fato, e mesmo assim o Flamengo não consegue performar nesse início de temporada. Então, assim, quando você pega para pensar o que essa temporada tem de pior, é justamente para mim essa parte mental dos atletas, essa parte de entrar de salto alto, essa parte de achar que o jogo já está ganho e que não está, que de verdade não está. Isso vem de discursos dentro e fora de campo. Você tem um discurso do próprio presidente que se posiciona como o Flamengo fosse uma instituição soberana no América do Sul, quando ele é em termos econômicos, mas não é em termos de futebol, porque ninguém é aqui no futebol sul-americano. Ninguém é um Real Madrid, um Barcelona em seu determinado país. Você tem uma disputa muito acirrada, mas o Flamengo tem isso, e isso vai de fora para dentro. Jogadores transparecem isso em campo muitas vezes, em jogadas mesmo, movimentações de corpo, que você olha assim, cara, por que esse cara não tentou fazer isso, tentou fazer dessa forma, sendo que ali era mais objetivo? Porque acha que a qualquer momento ele pode ganhar. Isso afeta diretamente o Flamengo. Aí chega o Felipe Luiz, depois na coletiva, falando, não, eu acho que o jogo foi muito bom. Não, o jogo foi excelente. Se você pega o começo da temporada do Flamengo, talvez tenha sido o melhor primeiro tempo do Flamengo na temporada até o gol. Só eu não concordo. Nem não. eu. Calma. Só que aí... Tá muito abelão. Só que aí é o melhor do primeiro tempo dos piores momentos do Flamengo nos últimos anos. Então é muito fácil você ser o melhor. Aí ontem ele saiu com a sensação, não, a gente teve mais posse, a gente tentou mais, a gente foi mais superior. Se isso é contra um Bayern de Munique, um PSG, eu não falo nada. Porque são equipes de outro patamar. Agora, contra o Lanús, você querer se gabar. É obrigação. Porque você jogou melhor. É obrigação. É obrigação. E aí ele chega na coletiva com um salto alto, que eu tô dizendo aqui, falando como se ele tivesse, assim, dominado o jogo. Só deu... Não só deu o Flamengo. O Lanús teve diversas escapadas e o Flamengo não conseguiu aproveitar. Não, e se você for olhar os números enxutos, assim, tal, esse domínio de 70% de posse de bola, as chances claras de gol foi 4-4. Então, assim, é um domínio improdutivo, é o arame liso, cerca e não machuca. O Flamengo teve o domínio, ficou rolando a bola de um lado para o outro, mas de efetivo construiu pouca coisa. E assim, eu sei que vai ter muita coisa sendo falada incessantemente sobre condição física dos jogadores, sobre carga excessiva dos jogos. Carga excessiva de jogos, sobre o marasmo. Para todo mundo, né? O marasmo teve. Engraçado, não, não. Mas o do Flamengo, se não me engano, foram 10 jogos a mais. Mas né? O Corinthians jogou. Comparativo até com o Lanús. O Corinthians jogou 2025 até mais do que o Flamengo. Tipo assim, na reta final. O Flamengo entrou de férias antes do Corinthians. E olha como o Corinthians começou o ano de 2026. Então essa desculpa também tem um limite. Porque as pessoas não querem falar do que realmente deve ser falado. E é sobre o que eu vou falar agora. E o meu questionamento é o seguinte. Será que a gente se apressou muito em chamar o Felipe Luiz de gênio? Dizer que ele era um técnico tão espetacular. Calma, eu tô falando por mim. Chamou, Denis? Não. Eu vou questionar de novo, e aí eu quero que vocês entendam o que eu vou dizer. A minha questão é, será que a gente se apressou muito em chamar o Felipe Luiz de gênio, de técnico espetacular? Entendo, eu não estou falando que o Felipe Luiz é um técnico ruim, mas será que a gente se apressou muito em dizer que ele era tão bom? Eu lembro até da discussão sobre ele e o Guanais, e eu disse que o Guanais tinha feito um trabalho melhor pelas condições que tinha, o Felipe Luiz tinha um elenco milionário na mão.
Porque muito do que a gente está vendo agora são decisões erradas do Filipe Luís. Ontem, ele tomou muitas decisões erradas na Inclusive partida. com a escalação inicial. Eu sempre digo que um treinador, ele se consolida a partir do segundo trabalho, ou pelo menos da segunda temporada no mesmo time. O Filipe Luís, para mim, ainda precisa passar por essa aprovação. O Filipe Luís é um grande treinador, mas talvez a gente tenha superestimado o tamanho dele cedo demais. O Filipe Luís ainda precisa passar por muita coisa para a gente aí sim colocar ele nesse status. A gente vai falar durante a live sobre os muitos erros que ele tomou em decisões de escalação de plata, não botar um Cebolinha que vem numa fase boa, de ter um time montado para pressionar, mas sem ter um centroavante de referência na área. Então tá na hora da gente contestar um pouco o tamanho do Filipe Luís para o momento que ele vive hoje. O Cebolinha, inclusive, deu entrevista após o jogo dizendo que essa vai ser a última temporada dele. Não bastasse a crise com relação à derrota do título, o Cebolinha ainda veio para dizendo que era a última temporada dele ali no Flamengo, né? Acho que por conta justamente dessas oportunidades. Ele não tá merecendo mais a titularidade que o Samuel Lino? Eu acho que isso é bem relativo, porque tem jogo que ele entra bem, tem jogo que ele começa e não joga bem. E o Samuel Lino entra mal sempre. Tem jogo que o Samuel Lino consegue desenvolver algumas coisas, mas assim, não tem nenhuma unanimidade naquela ponta, não. Essa situação que você citou do Cebolinha, ela é muito interessante se você pega também a declaração do Danilo e coloca as duas em comparação, porque o Danilo chega com a postura de verdadeiro líder, uma postura de quem reconhece a derrota e coloca tudo nas costas dos jogadores e vem com a postura de dizer, não, a gente errou mesmo, a crítica vale e tudo vale por nós. Enquanto o Cebolinha parece que está completamente desligado e chega numa pergunta pós-jogo e responde que não sei se essa talvez seja a minha última temporada. Por que ele está questionando isso agora? Por que logo depois de uma derrota numa final ele vai questionar isso? Se ele ainda tem 10 meses de contrato, se ele só vai assinar um pré-contrato, quem sabe, daqui a 4 meses contra a equipe. Por que ele está vindo com esse tipo de discussão? Porque você vê essa dissonância dos jogadores. Eles não estão na mesma sinergia nesse momento. E como eu disse, isso é fruto de uma parte mental nesse início da temporada que conta. Porque se você não entra com 220 ligado, você vai perder jogos para equipes que você considera mais fraca e que verdadeiramente, e que a gente sabe que são mais fracas no papel. O São Paulo, no confronto São Paulo e Flamengo na primeira rodada... tudo na questão anímica. Não, e eu não acho que é só sobre o Flamengo ganhou, porque assim, o flamenguista nunca perde. O flamenguista nunca perde para o adversário, ele sempre perde para ele mesmo. Eu acho que é uma soma. Vocês estão colocando tudo na questão do Flamengo, botou salto alto, que o Flamengo acha que vai ganhar a qualquer momento. Gente, o Filipe Luís tomou decisões erradas como treinador. Mas ele não joga só. Os erros ontem foram individuais. Por exemplo, ele tem culpa do Rossi ter errado o que errou. Ele é o comandante. O Flamengo até o gol, o Flamengo estava comandando as ações do jogo. O Ayrton sai de uma situação horrível. É um jogador hoje que talvez não justifique ser titular do Flamengo. Mas ele não é. E comete um erro. Mas o Alessandro estava à disposição. Foi escolha do Filipe Luís. O Ayrton Lucas jogar, tudo bem, ele cometeu o erro. Mas a decisão do Ayrton Lucas jogar é do Filipe Luís. Assim, e vocês aliviam a barra do Filipe Luís para condenar só... Eu vivi isso no Vasco. Eu vivi isso no Vasco. De condenar os jogadores e não condenar o cara que tá botando ele pra jogar. O Ayrton Lucas, eu vou dar a César o que é de César. Depois do vacilo dele, ele conseguiu jogar bem e isso foi nítido. Até os comentários na transmissão, ele conseguiu fechar muito tempo. Ele erra no gol, mas pra mim o erro é muito mais do Rossi. Não, o erro é mais do Ayrton Lucas. Não, eu acho que o erro é de novo do Rossi por estar numa posição completamente a parte da situação ali no momento. Do Ayrton Lucas é bizarro. O Pulgar, a decisão dele de devolver para Ayrton Lucas e o Ayrton Lucas ter que devolver para ele já é errada, porque o Pulgar estava livre no meio que você conseguiria sair melhor do que pela lateral. Ainda o campo ainda estava molhado. E ainda o campo estava molhado e é um jogador que, cara, pelo amor de Deus, tu tem histórico recente de um dia desse, tu tá vacilando numa final de Mundial de Clubes. Estão aliviando a barra do Filipe Luís. Eu acho que é uma soma de fatores. Eu acho que essa parte anímica, eu acho que sim quanto à parte física, porque o Flamengo e o Corinthians também encerraram a temporada no final. E o Corinthians começou ano bem. O Corinthians não tá voando de um jeito que assim, que você fala, nossa, é o melhor time do Brasil. Beleza, mas não tá melhor do que o Flamengo. Ontem empatou com um péssimo Cruzeiro. Tá, mas assim, não, é difícil achar que não tá. Cássio. É difícil achar que não tá, só não tá seu Vasco, mas o Santos tá melhor, por exemplo. Eu tô falando nesse momento, a desculpa da parte física não serve pro Flamengo, porque o Corinthians jogou até mais tarde. Não é uma desculpa, ela existe. E o Flamengo tem mais elenco que o Corinthians. O Corinthians joga com os mesmos 11. O Corinthians, ok.
Mas o Corinthians não fez viagem internacional. Ah, eles vão de jumento, é? Pra lá, pro Mas Mundial. você que viaja Eles vão numa internacionalmente carroça. todo ano, você para sabe com como isso, é Os caras vão em diferente. primeira classe, um jatinho de luxo. Não, Começa mas eu ruim, acho- é a gente ir Mas num ônibus duro. onde foi o Catar, né? O Catar, não foi? Não, mas assim, São foram 13, de 15 carroça horas pro de viagem. Catar. Claro que sim. Nossa, que exaustivo. Ah, Não, peguei um Monturio, avião, Monturio. luxo, deitado, Motoril, numa tá- camazinha. Mas que isso, tá indo mas pro que isso, lado- mas que isso tá indo tem pro lado pesado. espalhafatoso. Mas que- Quando a gente sabe que esse começo de temporada é um começo de temporada que exige mais dos jogadores de nível de concentração e físico, justamente também pelas finais e pelas Desculpa, as esfarrapada. Não é. Bora falar de Bota- coisa... Não, mas bota, deixa- bota deixa o teu eu- Vasco pra jogar a Antes- sequência de antes- jogos e finais que o Bota- Flamengo antes tem. Bora falar de coisa entrar, concreta? Não, antes de entrar no Felipe Luiz, eu queria te perguntar sobre isso, né? Porque ano passado a gente falava sobre o Léo Ortiz, estava muito bem, hoje é banco. Tá mal, entrou O mal. Rossi, que O gol pegava culpa dele. pênalti. Era pra Gol botar o decisivo, Vitão. culpa dele. Sim. O Rossi, que pegava pênalti ano passado. O ataque, Pedro não tá jogando nada. Não. Você que... Mas era pra ter Eu começado te jogando. entendo tu querer Não colocar a acredito. culpa É. só No no primeiro Felipe jogo, Luiz. Só não, mas o ele é o elenco principal do culpado por Flamengo. ontem. O elenco do Flamengo não tá deixando a desejar, de alguns nomes aqui, inclusive do Tá, próprio os caras Ayrton desaprenderam Lucas. a jogar bola? Eu não acho que os caras desaprenderam a jogar bola. Mas eu também não acho que o Felipe Luiz desaprendeu a Beleza, treinar. eu acho assim, que quando Acho que você nem tem um é 8 jogador nem que tá 80. oscilando, você tem que tirar o jogador. E assim, técnico de futebol, gente, é time, é feeling, é você sentir o jogo e tomar as decisões certas. Não tô dizendo que o técnico tem que acertar sempre. Só que o que a gente tá vendo repetidas vezes é o Felipe Luiz tomar decisões erradas. Isso já tinha acontecido no jogo contra o Corinthians, que aconteceu de novo. O Felipe Luiz, ele tomou várias decisões erradas ontem. O começo do jogo, como é que você tem um time que você sabidamente vai pressionar o adversário, vai enquartelar o adversário acolá, e você não tem nenhum centroavante de referência na área? Não quer o Pedro? Bota pelo menos o Bruno Henrique ali na frente, que pelo menos tem jogo aéreo. O Flamengo cruzou 17 bolas, não tinha ninguém pra cabecear. Não, e Tava cruzou... o Plata, Cruzou no primeiro tempo antes da entrada do Pedro, depois que o Pedro entrou, Denis, diminuiu. tava o Plata e o Carrascal de falso 9, num jogo que o Flamengo tava amassando e precisava jogar bola na área. Não tem lógica isso. Qual é a lógica do Ayrton Lucas, que não joga mais do que o Alexandro, ser titular naquele jogo de ontem? Não era para o Ayrton Lucas ser o titular do jogo. Ele poderia até entrar com a bola rolando. São várias... como é que ele tem um Léo Ortiz em má fase, na hora do peca pra capar, ao invés de botar o Vitão, que tá pedindo passagem, ele bota o Léo Ortiz, que erra, que joga mal, que entra mal quando entra em time. Então, assim, são muitas decisões erradas que o Felipe Luiz está tomando e vocês estão passando pano. Não. Porque Não acho vocês que é passar preferem pano. falar das Eu falhas acho que individuais você- dos jogadores. Não, Escute eu a acho que escute tá a sendo voz alarmista. Olha, Cássio, acho que tá sendo escute, muito alarmista. escute a voz de quem tem lugar de não, fala. Tu tava falando de um treinador que não ganhou absolutamente nada com o teu time, é O Diniz diferente. foi muito poupado pelos vascaínos. Porque que vocês são preferiam- carentes de que prefer- ídolo, aí precisa Mas não, ficar... os precisa ficar... vascaínos Cara, eu tô preferiam falando- apontar as não falhas tem individuais dos jogadores comparação do a Vasco temporada do Diniz do com que a o- do coisa. Entenda o que eu tô dizendo. O vascaíno preferia apontar as falhas individuais dos jogadores, do Cuesta, do não sei quem, do que entender que o problema estava nas decisões de tomadas do seu comandante, da forma como o seu comandante estava orientando as coisas. Então a primeira coisa para sarar a ferida é entender onde é a ferida. A principal ferida do Flamengo hoje é o momento de afirmação do Felipe Luiz. O Felipe Luiz passa por um momento agora que ele vai ser muito contestado, que ele precisa mostrar de que material ele é feito. Não sei. A nossa dúvida é, o ano passado, o grande protagonista da temporada do Flamengo foi realmente o Felipe Luiz ou foi o poderio econômico do Flamengo que Com trouxe certeza super foi o craques? Felipe Luiz. É essa a resposta Não, que a mas gente vai o- ter agora. aí- não, eu não mas- acho que é uma Não, eu resposta acho tão que- absoluta. eu acho assim, que- não. Mas tá indo- eu acho que tá indo por um você caminho. comparar um time, né, que era treinado pelo Tite, que era um estilo mais pragmático, para um Felipe Luiz que colocou o time do Flamengo para jogar para Beleza, frente. ele mostrou evolução. E É, outra, ele não só é mostrou diferente. evolução, como... Agora ele errou na escalação Ele de chegou no ontem, topo. né? Agora Ele colocou, por exemplo, Everton Araújo e Pulgar, sendo que era um jogo que era para jogar no campo do time adversário. Ele poderia ter entrado com um volante que fosse jogar, mas ali de apoio para o Arrascaeta. Eu não acho que o Everton Araújo jogou mal, tá? Eu acho que, assim, eu nem sei se o Jorginho tinha condições de começar jogando, que seria o ideal pra mim. Parece que não. E o Paquetá Parece que também não estava vindo tão bem, então eu achei justa essa escalação no meu campo. Paquetá Mas eu errou acho do gol, né? A Mas eu marcação acho era que, dele, né? se você pega em retrospecto o que aconteceu no passado, ele se reinventou no meio da temporada também com a saída do Gerson e Wesley, que era dois motores do time dele, ele conseguiu fazer o time jogar de Gente, novo. não tô dizendo que foi Então, pensar mal dando técnico. a César o que é de César, a gente não trata um treinador que a gente acredita nas ideias dele, mas cegamente não deu em nada
nada. A gente tem resultados concretos do que aconteceu na temporada passada, a gente viu o que aconteceu e viu que esse treinador poderia entregar. Se ele não está entregando nessa temporada, ele tem sim que ser cobrado e está sendo cobrado e vai ser cobrado e foi cobrado questionado, por mim, e questionado por E é isso que eu tô questionado fazendo, por eu tô todos. questionando. Só que eu acho que é um conjunto de fatores. Você vai lá, tem que analisar a ferida. A ferida passa por Léo Ortiz, passa por Rossi, passa por ele, passa por todos esses jogadores que têm culpa próprio no Plata cartório também, no momento. né? O Plata ontem que você... Assim, eu concordo que poderia entrar com o Pedro, mas eu acho que o Plata fez um bom primeiro tempo. A principal jogada também de contra-ataque ele conseguiu puxar. Assim, eu não acho que a escalação de ontem foi... A inicial foi a pior das coisas. Eu acho realmente que o erro individual conduziu, porque o Flamengo não vinha jogando bem com o time que é título titular. Então, pra mim, cara, se for pra tentar mudar, é bom tentar mudar de uma vez. O Everton Araújo estava jogando bem, é melhor do que colocar o Paquetá, que não estava vindo muito bem. Você tem o Ayrton Lucas para dar uma saída de bola. Enfim, ele tentou fazer uma leitura de jogo que não funcionou, mas é válido com o Luiz Araújo. tentar. Foi acontecer. Por que ele não botou o Luiz Araújo? Aí ele não Ele botou o preferiu Luiz Araújo. botar o Bruno Henrique de ponta direita, que é óbvio que não é a posição do Bruno Colocou o Henrique. Cebolinha numa posição O Bruno fora Henrique- de... não, Não, fora o- de posição. o lá. Cebolinha tem foi o jogar Luiz- lateral Ele depois. tem o Lateral Luiz Araújo direito. pra jogar do lado direito, ele botou o Cebolinha pra jogar no esquerdo. Ele tem o Luiz Araújo, que é da função. Ele entorta o Bruno Henrique ficou todo penso. Ele não sabe puxar a bola pra esquerda, não. O negócio do Bruno Henrique é jogar pelo lado esquerdo e puxar pra dentro pela perna direita. O Bruno ficou todo torto. Gente, foram muitas decisões erradas no mesmo jogo. Não é pra crucificar o Felipe Luiz, mas também não é pra mascarar a situação. Mas Jorge eu não Jesus, vem aí, Denis? Eu não acho que esse questionamento é tão fácil quanto você tá apitando, não. É, vamos lá. O Motorinho antecipou a pauta aqui. Pra gente fechar o Flamengo. Bora. Eu perguntei aqui nos bastidores para o Montorio e para o Cássio, principalmente para o Cássio, né? Cadê o Jorge Jesus? Né? Porque eu até acompanhei a Liga Saudita no É final de sintomático. semana. Quando o flamenguista começa a fazer essa pergunta, é sintomático. Mas veja, não foi só por isso não, foi porque o Galhardo, o Vasco parece que fez uma consulta pelo Galhardo esses dias. Não sei se o Vasco Pode tem ficar com o dinheiro. Galhardo, não quero não. Né? Não sei se o Galhardo. Vasco tem Não dinheiro quer para o bancar Galhardo o... não. tá com essa bola toda. Galhardo, eu vou repetir a mesma coisa, só teve um trabalho. Treinador, pra mim, só se prova no segundo Mas ele trabalho. passou vários anos no River Plate. E o River Plate, ele era como o Flamengo do Argentina. O poderio econômico do River Plate em relação aos outros times era muito disparado. Então, pra mim, ele se testaria no segundo trabalho. Os dois trabalhos dele seguintes foram uma porcaria. Inclusive, o trabalho no futebol árabe e a segunda passagem. Deixa eu E só- a segunda passagem pelo Deixa eu só, pelo antes River de Plate. dar Porcaria continuidade a esse treinador, assunto pode sobre levar. Galhardo, Jorge Jesus, Cássio, a classificação, né, de uma certa forma, está bem encaminhada para o Campeonato Carioca, né, possivelmente contra o Fluminense. Tu acha que vai dar amenizada ou, tipo, o Campeonato Carioca, de fato, não representa muita coisa para o que aconteceu já até agora para o Flamengo? Eu acho que de verdade não dá amenizada nenhum, não. Sinceramente, pro clima, você ganhar clássico sempre A não vai... ser que perca para o A Fluminense, não né? ser que, Aí se piora, perder, né? acaba tudo. Mas assim, eu acredito de verdade que não vai amenizar de tanta forma, não. Não, acaba tudo mesmo que perder pro Fluminense na final. Depois de uma sequência dessa, não tem jeito, né? Aí tem que encerrar o clube de regatas do Flamengo. Acaba tudo. Agora retornando na... Como diz o Francisco, não é como o ano começa, é como o ano termina. Acaba... Enfim, vai. Vai. Retomando, eu acho assim que é um momento que não alivia, mas dá uma amenizada no sentido, pelo menos da torcida entender que clássico a gente vai ganhar, alguma coisa está acontecendo. Que isso não está acontecendo no momento, isso pode vir a acontecer caso o Flamengo vença o Carioca do Fluminense ou do Vasco na final. Mas eu acho que o que vai fazer mesmo, voltar a ter uma confiança do torcedor do Flamengo no trabalho do Felipe Luiz nos jogadores, é simplesmente voltar a performar bem. Ou mostrar alternativas de um futebol que é muito fraco hoje em dia, que, ao meu ver, já mostrava sintomas na temporada passada, principalmente na parte ofensiva. O Flamengo é um time que é inegável, que é um time que tem muito conhecimento, tem muita força defensiva, mas que tinha dificuldades de criação. E quando teve essa necessidade de dar o próximo passo, não conseguiu até agora, que é justamente fazer o jogo, ele render além do Arrascaeta e do Pedro, principalmente, que são os dois jogadores que mais fizeram gol com as camisas do Flamengo na temporada passada. Então é fazer render os jogadores em volta. E eu acho que o Felipe Luiz tem essa grande provação. Não sei se ele vai durar até o fim da temporada, porque temos companheiros da imprensa esportiva, temos torcedores do Flamengo que ficam secando e que ficam querendo tirar os trabalhos. Aí é o mesmo que vai bater na mesa depois para falar... Volta, mister. É o mesmo que vai bater na mesa aqui depois para falar... Não, vamos fazer, tem que ter trabalho de longa duração. Volta, mister. Os treinadores têm que se provar. Volta, mister. Os treinadores... Aqui tem Chega muita de pressa Flamengo, no Denis. futebol Chega de brasileiro. Não, mas só para